Olá, estamos iniciando mais O Tema é Direito. O convidado de hoje é o professor Marcos Pascotto Palermo. O professor Marcos é graduado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, é graduado em Direito pela Unifra, mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, mestre em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria, professor do curso de Direito do Centro Universitário Franciscano. Seja bem-vindo, professor, ao nosso programa. Muito obrigado, professor Cristiano. O tema de hoje é crise das instituições políticas. Num momento bastante conturbado que estamos vivenciando, e conversando com o professor Marcos, elegemos esse tema como o tema central da conversa de hoje. Falaremos um pouquinho sobre crise política, crise jurídica. O que o senhor teria a dizer sobre isso inicialmente, professor? Bem, professor Cristiano, eu me filio a uma perspectiva que já foi trazida em algumas entrevistas pela professora Argelina Figueiredo, da Universidade Estadual do Rio de Janeiro, de que, na verdade, nós não estamos vivendo propriamente uma crise institucional, mas o que nós temos passado atualmente é uma crise de credibilidade da classe política. E essa crise de credibilidade da classe política tem nos dado a impressão de uma crise institucional. Nós temos atualmente um executivo dentro de suas funções, o legislativo muitas vezes até em antagonismos, né, com este executivo, mas executando as suas funções, e o judiciário também atuando nas suas esferas diversas. Portanto, as funções auxiliares da Justiça, também o Ministério Público, na sua atuação prevista constitucionalmente, eu não vejo propriamente uma crise institucional, mas um momento de falta de credibilidade na classe política. O senhor vê uma diferença entre credibilidade e legitimidade, professor? Do ponto de vista da ciência política, da filosofia política, sim, há uma diferença. A legitimidade, ela pode vir a ser, num determinado momento, contestada por uma exacerbação de uma crise de credibilidade. A legitimidade, ela precisa ser analisada em alguns níveis. Um deles é a existência de uma comunidade política. Com o surgimento dos Estados nacionais, ao longo da modernidade, nós vamos ver que a comunidade política ela está calcada na ideia de um grupo populacional dentro de um determinado território que possui aspirações, origem comum, a nação. Essa nação, ela desenvolve um processo de construção de cidadania para determinada parcela da sua população e faz com que haja uma divisão política do trabalho, ou seja, quem pode ser votado, quem não pode ser votado, quem exerce efetivamente poder e quem recebe aquilo que esse poder constituído tem a dizer. Em que medida, professor, isso guarda relação com a questão, né, da interferência do direito pela política ou da política pelo direito? O senhor vê ligação entre esses temas? Na realidade, existe essa ligação, mas eu acredito que as fronteiras, né, seria uma discussão até epistemológica, né? As fronteiras entre essas áreas, muitas vezes elas são um tanto quanto difíceis de serem traçadas, né? Você pode criar muitas vezes um fato político a partir de uma suposta premissa jurídica, né? Você pode muitas vezes tentar legitimar a atuação política através de uma ideia jurídica. O que eu vejo que acontece atualmente? Com o Estado democrático de direito e a expansão de direitos, a tendência foi que cada vez mais os cidadãos se sentissem à vontade ou tivessem meios de ver os seus direitos resguardados, forçar o Estado a reconhecê-los. Isso acaba fazendo com que haja a reivindicação de direitos não apenas na esfera política, mas a provocação do judiciário para que esses direitos sejam efetivamente observados pelo Estado. Então, a partir desse momento que a gente vê que existem, o que já é percebido, não é de agora, uma série de crises, né, acerca do Estado moderno, do Estado contemporâneo.
né? Se nós pegarmos assim os livros básicos de Teoria Geral do Estado, professor Lênio Streck, professor José Luiz Bouzé de Moraes, para ficarmos com os nossos gaúchos aqui mais próximos, né? Nós vemos uma crise, por exemplo, de ordem de soberania, uma crise institucional, onde muitas vezes o Estado tem que responder determinadas demandas que são reivindicadas pelos cidadãos através do judiciário, mas há toda uma questão de constitucionalidade a ser pensada, né? Uma série de emendas constitucionais que são propostas e que muitas vezes retiram do Estado funções que, numa ideia original de Constituição, haviam sido passadas a ele. Um caso típico disso é a questão da atuação do Estado para a promoção de políticas públicas. Durante muito tempo se pensou, né, na minimização do Estado através de reformas. Um outro exemplo seria que, com essa reivindicação de direitos, o cidadão se percebendo como sujeito de direitos, efetivamente, bate às portas do judiciário. O que acaba acontecendo? Há uma transferência, né, das tensões que estariam antes dentro do Poder Executivo, no diálogo com o Poder Executivo, no diálogo com o Poder Legislativo, entre essa comunidade política, essa comunidade de cidadãos, passa a haver a transferência para a esfera jurídica. Você começa a discutir a política através do direito também, ou a efetivação real, né, de uma determinada política pública. Esse é um fenômeno do século XX, né, professor? Sim. Século XX, XXI. Que de certa forma, se torna mais complexo com na década de 90, né, o fim da Guerra Fria, a existência de uma globalização ou mundialização da maneira como nós vivenciamos atualmente, que faz com que haja uma relativização da soberania estatal em alguns níveis, né? E esse Estado moderno que foi gerado como detentor, uma instituição que é o detentor do poder político, né? Jurídico também, é um poder supremo frente ao diálogo com uma comunidade, ele passa a ver que não dispõe muitas vezes aí de recursos, né? Não dispõe muitas vezes aí de condição de diálogo pleno com essa comunidade. Cada vez mais o que a gente vê é que se demanda muitas vezes até estratégias de um rearranjo de forças políticas para que os estados consigam de forma efetiva fazer alguma coisa, né, pelo cidadão. O chamamento da sociedade civil, a criação de organizações internacionais com um escopo regional universal. Não necessariamente a relativização da soberania pode ser vista como algo negativo. Vejamos, por exemplo, o caso da Alemanha nazista, né? Um Estado soberano que dispõe de um poder totalitário que faz com que os direitos humanos sejam desrespeitados. Isso hoje, que nós temos como algo até inconcebível em alguns níveis, né? Mas é sempre bom olhar para a história, né? Como algo que pode se repetir, portanto, sempre sermos precavidos. Esse fenômeno histórico dessa utilização da soberania para algo nefasto faz com que se pense hoje numa proteção dos direitos humanos até num nível internacional. A criação até de cortes que versam sobre esse determinado tema, tem competência, jurisdição sobre esse tema. Relativiza a soberania estatal? Relativiza, mas também cria uma esfera, né, de possibilidades que o cidadão venha, de alguma forma, a ser servido, né, por essas instituições de caráter extraestatal. Existe um custo, professor, em razão da perda de credibilidade que o senhor levanta. Sim. Qual o senhor acha que é o principal custo aí? Eu acredito que o principal é a contestação, né, dentro daquilo que a gente estava falando sobre legitimidade, né, do regime político que nós, ao longo do tempo, lutamos tanto para vê-lo, né, concretizado, que é o regime democrático. O regime democrático que propicia, do ponto de vista constitucional, a construção de um Estado democrático de direito. O regime político ele é uma coisa difícil de ser explicada, não há uma definição unívoca, né, dos autores acerca do que é o regime político. Muitas vezes ele é até confundido com uma forma de governo, sistema de governo. De uma maneira simples, talvez até um tanto quanto arbitrária, sistema de governo, parlamentarismo, presidencialismo, semipresidencialismo. A forma de governo, a monarquia ou a república. O regime político ele tem uma carga valorativa muito importante, né? A carga democrática, por exemplo, para nos atermos ao nosso regime.
ele é um complexo de instituições que passam um recado de legitimidade a todas as esferas da sociedade e também ao ordenamento jurídico. Há princípios, a carga valorativa muito forte dentro dessa ideia. E ele pressupõe que as pessoas obedeçam ao Estado, né? Vamos colocar dessa forma mais simples, porque consentem com os termos, né, de um determinado contrato social que institui esse Estado. Portanto, o que nós vemos atualmente com esta perda de credibilidade é a ideia de que muitas pessoas têm de ser preferível um retrocesso em termos de direito, a quebra dos paradigmas constitucionais, dos parâmetros constitucionais, preferindo até um Estado autoritário frente a um Estado democrático como o que demorou tanto tempo para ser construído no Brasil. Mas a perspectiva atual do contexto brasileiro, o senhor acha que ruma para essa discussão cada vez mais se fortalecer? Na realidade, como eu disse para o senhor, a necessidade de nós termos uma certa cautela, né? Não há a possibilidade aqui de nós traçarmos previsões. O que eu temo na realidade sempre é a exacerbação dessa perda de credibilidade da classe política. Por quê? Porque nós vivemos ainda em uma democracia que é muito calcada na representação política. As nossas instâncias de participação direta são ainda reduzidas constitucionalmente. Não sei, no momento nós não temos tempo para fazer um debate até acerca das possíveis novas formas de participação, porque demandaria um programa ou mais de um programa até só sobre esse tema, né? O próprio mestrado em Direito da UFSM pensa na questão da utilização, né, dos novos meios, da sociedade em rede para como uma possibilidade dessas novas formas de participação política. Mas, como eu dizia, é complicado você traçar uma previsão do que pode acontecer. O que eu penso que é ruim sempre é que esta perda de credibilidade, uma vez que existe uma democracia representativa constitucionalmente estabelecida, faça com que haja um processo de contestação da legitimidade do regime democrático na forma de revoltas populares, né, na forma de certos comportamentos que são, muitas vezes, até assumem uma conotação criminosa, né? Não necessariamente aqui eu estou falando, utilizando até o Lúcio Levi, né, um dos autores que escreve junto com o Norberto Bobbio, né, dicionário de política, pegando um exercício até bastante didático do que seria o regime político, né? Não necessariamente que fosse levar para uma questão de um processo revolucionário, não é isso, mas revoltas de contestação que são diferentes de uma oposição normal. O regime democrático, ele prevê a existência de uma oposição e de uma situação que não pode existir, é o óbice para que um dia essa oposição venha a se tornar situação, venha a conquistar a maioria, né, do conjunto de cidadãos componentes da comunidade política e implemente, né, um programa de governo, né, a feitura de políticas públicas, assim por diante, seja ouvida. Portanto, a democracia, ao contrário do que alguns dizem ou pensam, ela, além de ser uma ideia de que leva em consideração, de que você tem um regime político e leva em consideração a decisão tomada pela maioria, ela tem o respeito à minoria. Uma contestação de legitimidade com caráter de uma revolta, ela pode ser algo não muito bom, né, para essa democracia que demoramos tanto tempo a construir. Professoras, eu creio que esse pode ser o ponto-chave do nosso segundo bloco. Vamos fazer um pequeno intervalo, já voltamos. Fique conosco.
Pedrinho é uma criança especial, que enfrenta dificuldades diariamente. Para passar por tudo isso, conta com seus fiéis amiguinhos escudeiros, que o ajudam a vencer cada obstáculo. Sem eles, Pedrinho nunca conseguiria enfrentar o temível dragão, que impede que todos levem uma vida feliz no castelo. Para quem enfrenta um dragão por dia, uma mão amiga sempre é bem-vinda. Por isso, Pedrinho precisa da sua ajuda também. Contribua com a Escola Antônio Francisco Lisboa e transforme a vida de vários Pedrinhos. Retornamos com o tema Direito de hoje. Convidado o professor Marcos Pascotto Palermo. Conversávamos sobre crise de credibilidade das instituições políticas, crise de legitimidade. Podemos agora, nesse segundo bloco, então, tratarmos especificamente da questão da crise da legitimidade das instituições, professor. O senhor desenvolveu esse raciocínio antes da pausa, como correto? eu dizia, eu acredito que o que nós devemos sempre lutar para não deixar acontecer é que essa perda de credibilidade da classe política, uma vez que há uma democracia representativa em jogo e a classe política se faz consubstanciar aí nos representantes a serem eleitos, né, por uma comunidade política, nós não podemos deixar que esta perda de credibilidade ela respingue numa descrença, numa deslegitimação do processo democrático. Retomando aquilo que nós falávamos, né, não quer dizer que haja necessariamente um processo revolucionário à esquerda ou à direita, não é essa a situação. Mas a criação de situações de revolta, né, que façam com que haja a contestação do próprio regime. Até porque o custo principal é o custo da democracia, professor. Sim. O que eu penso que nós temos que olhar é o seguinte, professor Cristiano. Ao aceitarmos, consentirmos com as regras do jogo democrático, nós acabamos também por legitimar o governo, né, que é eleito dentro dessas regras pré-estabelecidas. Não quer dizer que não possa haver oposição ao governo existente, seja ele qual for, em qualquer um dos níveis, né, já que vivemos em um Estado federal. Não é isso que eu estou dizendo. Mas, mesmo essa oposição, ela é prevista dentro da Constituição. Ela tem parâmetros, né, que ela deve seguir. O parâmetro é o próprio exercício da democracia. Né? Ela não você não extrapola a ponto de reivindicar um status de um novo Estado autoritário ou de soluções autoritárias para as crises existentes. O senhor poderia novamente, para o nosso telespectador, né, compreender exatamente o que a gente conversa, professor? Qual é a diferença, então, entre credibilidade e legitimidade e o custo disso? A credibilidade está muito voltada a uma dimensão até do nível emocional do eleitor para com a classe política. Se nós fôssemos ver o que é a credibilidade, ela está voltada à confiança, à boa fama, né? A reputação que gozam, né? Goza determinada instituição ou classe. Então, a credibilidade ela tem essa dimensão, ela assume uma dimensão racional a partir do momento em que essa confiança passa a denotar o seguinte: olha, eu faço um cálculo, né? Vale a pena confiar no professor Cristiano como meu representante, ele faz com que as instituições sejam eficientes. Né? A legitimidade ela é um processo anterior. Ela tem a ver com o seguinte, ela nos diz o seguinte, nos passa a seguinte informação. Quais os critérios, né, que fizeram com que o professor Cristiano ou o professor Marcos sejam representado e representante um do outro, né? Essa é a discussão prévia que não pode se deixar morrer. Então, caímos novamente no início da conversa na questão de uma preponderância, de uma defesa no regime político constituído. Mas como o senhor vê as formas de contestação a isso? As formas de contestação, existem dois níveis.
Você tem a contestação da classe política, né? Uma vez que ela vem ao longo do tempo tomando determinadas atitudes que fazem com que ela perca, né? A credibilidade natural que seria de uma, não sei se pode falar natural, mas esperada, né? Entre um representante e um representado. Logo, não há óbices também dentro da legalidade para que haja essa contestação. Oferecer uma resistência à corrupção, por exemplo, dos representantes. A contestação da legitimidade, ela é algo mais profundo, porque ela tem a ver com a desconstituição do próprio Estado como tal. Um exemplo claro, o chamamento, seja de A ou B, né, para intervenções de ordem militar, para intervenções que desconstituam o Estado como tal, que afrontem a Constituição Federal. Professor, esse é um contexto que tem o Legislativo e o Executivo como atores privilegiados, vamos dizer assim. Sim. O senhor percebe que isso também pode ser referido em relação ao Judiciário? O Judiciário também perdeu a credibilidade ou perdeu a legitimidade? O que acontece com o Judiciário atualmente, o que eu consigo perceber através de pesquisa, é uma constante exposição midiática do Judiciário nas questões que envolvem política, o que é natural pela atual tecnologia de informação utilizada, né? Pela atual também, pelas reivindicações que são cada vez mais levadas até o Judiciário. Sim, fato que é produto do próprio Estado democrático de direito. Do próprio Estado democrático de direito e do momento vivido em termos de comunicação, né, da própria globalização, né, onde as questões da comunicação não são mais um entrave, né, para as relações humanas, né? Você pode se comunicar daqui com qualquer pessoa. Então, o que acontece? Existe uma grande gama de informações que vão chegando, né, cada vez mais, e elas são processadas muitas vezes de uma forma muito rápida. Ou seja, o que acaba acontecendo com os juízes, de uma maneira geral, que eu tenho percebido? Você começa a contestar este ou aquele juiz com relação ao seu procedimento. Nós podemos pensar o caso, por exemplo, do ministro Toffoli, o caso do Sérgio Moro, né? A utilização dessas figuras aí que estão respaldadas constitucionalmente para assumir os seus cargos. Eu estou colocando os dois juízes que assumiriam até, entre aspas, aqui, na visão de alguns, posições antagônicas, né? Visto como mais próximo de determinado partido, outro visto como uma pedra no sapato de determinado partido. O que acontece com eles? Eles acabam sendo expostos em suas decisões a uma série de contestações, né, que tentariam dar aí um caráter muito mais político do que técnico, né, às suas decisões. Para o jurista, eu acho que fica, e principalmente para o estudante de direito, fica cada vez mais necessária a ideia da fundamentação da decisão. E uma boa fundamentação, em termos jurídicos, ela prescinde um conhecimento de filosofia, de sociologia, da própria ciência política, né? Além do conhecimento legal cabível, né? Então, essa ideia, ela nos mostra o seguinte: existe um lado bom e um lado ruim nas contestações, não é? Você tem hoje em dia a disponibilidade de oferecer resistência àquilo que você acha que não está muito certo. Contestar mesmo as decisões do juiz. O que não pode acontecer é que você tenha toda a deslegitimação de algo que nos foi tão caro como foi a democracia, em virtude dessa perda de credibilidade. A batalha de informações também via as redes sociais é algo que acaba ajudando nessa perda de credibilidade. A gente assume muitas vezes mais confiança em uma determinada informação que não sabemos se é digna, né, de credibilidade ou não. Tomamos essa informação como algo verdadeiro e jogamos, né, numa rede social. Isso é algo muito complicado. O que eu digo com isso? Tanto o juiz hoje quanto
o representante nível de deputação federal, o Senado, quanto os órgãos do Executivo estão passíveis, né, dessa contestação. Que é, e como nós vivemos uma época de liberdades, de expressão, há algo positivo nisso, nós às vezes fazemos um julgamento, né, um pré-juízo antes do devido processo legal, antes de uma real pesquisa acerca de determinados temas. Isso também é um fenômeno que vem de uma tradição, professor, essa dificuldade que nós temos de nos desvencilhar dos pré-juízos. E isso, se a gente for pensar sobre uma perspectiva, por exemplo, ali mais sistêmica, nós vamos nos levar facilmente pela tentativa de corromper o sistema do direito pela política ou da política pelo direito. O senhor não acha que também essa é uma via aí que nós devemos pensar na evolução dessa discussão? Veja, professor, o Estado de Direito e também o princípio, vamos colocar de outra forma, reconstituindo a frase, o princípio da legalidade, né, a existência do direito é um dos pilares, né, do Estado moderno, né, daquilo que nós temos como Estado moderno. O que acontece é que nós temos um ideal grego sempre a ser perseguido, a ideia da isonomia, da igualdade do cidadão perante a lei, da coparticipação dos iguais nas tomadas de decisão. Então essa situação desejável, essa aspiração, fez com que cada vez mais nós procurássemos tecnicizar o direito. Então, mesmo eu acreditando que uma atuação do jurista, né, do operador do direito, ela tem que ser o mais imparcial possível, nós sabemos que os seres humanos não são totalmente neutros, né? Existe, eu não sou, o senhor não é, nós aqui, ao falarmos, por exemplo, que é preferível uma democracia do que um regime autoritário, estamos emitindo um juízo de valor. Claro. Né? Então, o que acontece aqui? A meu ver, como a fronteira entre política e o direito, ela é uma coisa muito complicada de ser traçada milimetricamente, mas ela existe. E eu acredito que esta fronteira ela é melhor visualizada, como eu disse antes, naquilo que nós chamamos de fundamentação da decisão. O juiz ter que mostrar, o operador do direito ter que mostrar o porquê que tomou esta ou aquela decisão. Menos por uma motivação ideológica, daí talvez mais técnica. Né? Mas, ainda assim, nós não podemos esquecer que é um mito a questão de nós traçarmos uma fronteira estanque, né? Eu acredito que isso tem a ver também com a própria dimensão epistemológica das coisas, né? Como as ciências se constituíram, né? Nós vamos analisar, por exemplo, aí, a tentativa do Kelsen, por exemplo, da construção de uma ciência do direito, né? É uma resposta àqueles que tentavam, de certa forma, fazer da ciência do direito uma ancila sociológica, né? Mais um mito da modernidade. Agora, qual a saída que eu vejo para essa situação? Cada vez mais é da fundamentação. A utilização de uma hermenêutica adequada, né, para a compreensão do que é o direito, né, e, principalmente, né, que ao lado das disciplinas que são consideradas técnicas, haja também a ideia de que nós estamos inseridos numa sociedade, daí a necessidade das disciplinas propedêuticas serem bem estudadas desde o início do curso de Direito. Professor, eu já lhe faço um convite, então. Numa próxima oportunidade, nós conversarmos sobre isso, porque realmente isso é a base dos cursos de Direito no Brasil, né? É o campo de preparação do aluno e é importante que ele tome contato com essa conversa. Eu gostaria de agradecer a sua presença, realmente foi um papo muito interessante. Obrigado, professor. Até uma próxima. Obrigado pela sua audiência. Fique conosco nos próximos programas da TV Unifra.